Tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o cessacionismo. Mais especificamente, como que o Senhor me levou a abandonar essa doutrina e me tornar pentecostal. Mas antes de tudo, eu preciso falar um pouco sobre o que não é o cessacionismo e o que é, para desfazer alguns espantalhos que circulam por aí. Para começar, que o cessacionismo não é a descrença no Espírito Santo e também não é a descrença total em milagres. Eles acreditam sim no Espírito Santo e todo cristão tem Espírito Santo dentro de si, porque senão não é cristão. E também eles não negam que Deus faça milagres ou que Deus opere de forma sobrenatural. O que o cessacionismo de fato ensina e crê é que os dons chamados revelacionais, principalmente línguas estranhas, profecias, revelação, falar através de sonhos e coisas desse tipo, só aconteceram no período dos apóstolos, quando o cânon das escrituras não estava completo. Então, a partir do momento que nós temos as escrituras completas, nós não precisamos mais que Deus fale conosco por outros meios que não sejam as escrituras. A crença cessacionista básica é essa. Tem muito mais coisas, mas eu não vou aprofundar nisso agora. Enfim. Voltando à história, eu fui cessacionista no período entre 2008, início de 2008, no fim de 2007, início de 2008, até o fim de 2010. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas que me deixaram balançada, me deixaram com dúvida, me deixaram com a pulga atrás da orelha, digamos assim, mas eu não dava o braço a torcer. Eu só fui, de fato, admitir, me render que eu estava errada só no fim de 2010. Mas vamos lá, como é o método Jack Estripador, por partes. Então tá. Como que eu me tornei cessacionista? Durante um bom tempo, cerca de mais de um ano, eu orei a Deus pedindo para que Ele me mostrasse onde que Ele queria que eu congregasse. Porque assim, eu me converti, aceitei a Cristo, mas ia na igreja só de visitante, ainda não firmava, e assim, ainda era muito imatura, porque não tinha orientação, não tinha nada. Então, depois de algum tempo, Deus trabalhando, operando na minha vida, veio uma vontade muito doida para poder estudar mais a Bíblia e para poder congregar. Aí eu comecei a orar: Deus, onde o Senhor quer que eu congregue? E o Senhor me mandou para uma igreja pentecostal aqui perto da minha casa. Só que eu não sabia que a igreja era pentecostal. E nessa época, eu ainda não era cessacionista. Também não era pentecostal, mas não era cessacionista. Era aberta a todo dom e a todo tipo de operação de Deus. Só que, quando eu fui para essa igreja, eu meio que me acomodei. Eu falei assim, eu já estou frequentando a igreja regularmente, do jeito que eu queria, não estou mais naquela fase só de visita aqui, visita ali, ora. E agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E assim, Deus já tinha me mostrado, antes disso, algumas coisas em relação à minha vida, em relação ao meu chamado. Inclusive, eu já falei em outros vídeos que seria de desmascarar operações do inimigo contra a igreja, contra a sociedade. Algumas coisas que as pessoas chamam de teorias da conspiração, mas hoje já está mais que provado que de teoria não tem nada, porque até no Jornal Nacional passa para todo mundo ver, mas enfim, também não é o assunto aqui. Só que esse tipo de vida me
me causou muito sofrimento, muita perseguição, muito problema. Então, a partir do momento que eu fui para a igreja, eu meio que dei um basta naquilo. Eu falei assim, agora eu só quero saber da igreja. Tudo que Deus falou, tudo que Deus mostrou antes, tudo que eu já tinha vivido com Deus antes, eu não quero mais saber. Não é intencional, porque um cristão, ele não quer ofender a Deus, ele não quer desagradar a Deus. Se alguém se diz cristão e tem prazer no pecado, tem prazer em desagradar a Deus e a ofender a Deus, é possível que essa pessoa não seja de fato um cristão, porque o prazer do cristão é obedecer a Deus, amar a Deus e glorificar a Deus em tudo o que faz. E comigo não era diferente. Eu simplesmente me convenci que o tempo daquilo na minha vida tinha passado, que agora Deus tinha um novo tempo e o meu chamado não era esse, me convenci dessa mentira. E o meu subconsciente ou inconsciente, né? Eu não sei exatamente em termos científicos qual termo deve ser usado, mas aí eu comecei a entrar num estado de negação. Tudo aquilo que pudesse abalar a minha decisão foi feito. E a doutrina cessacionista foi meio que um anestésico para minha consciência. Porque no fundo, eu acho que eu tinha medo. Como eu disse, não é intencional. Mas no fundo eu tinha medo que alguém revelasse o que eu estava fazendo, me exortasse a voltar para o caminho. Então, o que eu simplesmente comecei a falar? Deus não fala mais através de profecia, Deus só fala através da Bíblia. E como na Bíblia não tem nada dizendo, Aleph, seu chamado é esse, Aleph, faça isso, Aleph, faça aquilo. Então, se Deus só fala através da Bíblia, eu sigo só o que está na Bíblia e beleza, não tem nada de errado na minha vida. E me convenci disso. Em o ano de 2008, ele foi praticamente perfeito nesse ponto. Perfeito até eu sofrer um acidente humanamente impossível. Eu caí da cama, desloquei a patela, tive lesão no nervo e sangramento interno por um tombo, assim, completamente besta. Mas isso daí me deixou quase um mês fora da escola, eu tive que usar talo, tive que usar imobilizador, tive que fazer meses de fisioterapia. E assim, só foi curar completamente no ano de 2014. Mas depois eu volto a ir. Quando isso aconteceu, foi meio que um baque. Aí eu pude sentir mais ou menos assim, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu não conseguia, ou posso dizer que não queria enxergar onde que o erro estava. Aí assim, até que um dia, no começo de 2009 mais ou menos, teve uma aula na escola dominical e o nosso professor, ele estava falando sobre confissão de pecados. Então ele disse assim, eu sei que vocês não vão confessar para nenhum dos nossos pastores ou líderes. Então, eu só peço o seguinte, confessem a Deus, falem para Deus toda a verdade, sejam sinceros. Aí, eu saí de lá e orei e fiz a seguinte oração. O Espírito Santo mora dentro de mim desde o ano passado, que eu sofri um acidente. Eu sei que alguma coisa na minha vida em algum momento saiu dos trilhos, mas eu não quero saber onde foi, porque a minha vida do jeito que está perfeita. Se o Senhor quiser, o Senhor me faça querer mudar, porque eu mesma não quero não. Orei isso. Foi uma oração sincera e como está escrito que Deus se agrada da sinceridade, de fato ele começou a operar. O primeiro baque, digamos assim, na minha doutrina cessacionista foi o curso de teologia. Eu comecei uns 2 meses depois dessa oração, ainda no ano de 2009.
como eu falei, a igreja que eu congregava e ainda congrego, porque eu não saí dela, é uma igreja pentecostal, só que eu não sabia que era pentecostal. Porque tudo que eu sabia de doutrina pentecostal eram os espantalhos que os irmãos cessacionistas diziam na internet. Então eu não tinha base nenhuma para isso. Eu pensava que era uma igreja tradicional, que era uma igreja cessacionista. Sabia sim que ocorria manifestações, mas eram manifestações de irmãos, né? Que iam para os montes, que iam para os cultos nas casas, que tinham experiências privadas. E imaginava que esses irmãos eram imaturos ou falsos convertidos, né? Mais imaturos. Eu nunca tive coragem de falar para alguém diretamente: você nunca se converteu, você mente, você é um falso convertido. Pensava que eram imaturos, né? Então. Mas aí, que essas pessoas desobedeciam aos pastores e, como não manifestavam nada na igreja, manifestavam em cultos privados ou na vida privada, porque a igreja simplesmente não apoiava isso. Aí fui para o curso de teologia com a intenção de aprender mais sobre o cessacionismo, que eu falava assim: agora eu vou estudar com pastores, com teólogos e vou ter mais força ainda para defender o que eu acredito e para rebater o pentecostalismo e os pentecostais infiltrados na igreja. De engano, que engano! Aí eu fui ver meus pastores, que eu sempre tive assim como exemplo de ensino bíblico, contar das experiências que eles tinham, inclusive alguns que vieram do meio tradicional e se tornaram pentecostais, se tornaram renovados, eles contaram das experiências, e assim, contaram das verdadeiras, mas também contavam de experiências falsas, ensinavam a diferenciar o falso do verdadeiro, mas assim, isso foi um baque para mim, né? Principalmente quando a mulher do meu pastor, assim, que eu considerava assim, sensacionista ferrenha, numa aula ela virou e falou assim: nós somos pentecostais, nós só temos que tomar cuidado com falsas experiências. Aí eu quase que dei um pulo da minha cadeira e falei assim: nós somos pentecostais? Sério? Dessa eu não sabia não. Assim, esse foi um abalo e tanto nas minhas crenças. Eu posso dizer, inclusive, que convencida intelectualmente, nas aulas de teologia eu fui. Mas como ainda não tinha havido arrependimento em relação ao que eu contei do que eu tinha feito no passado, eu ainda continuei dizendo que era cessacionista. Outra coisa também que me abalou, mas abalou negativamente, foi um encontro com um satanista que veio atrás de mim para poder falar que os pentecostais são as pessoas que eles mais temem e que grande parte de pessoas como eu, que andavam comigo e que estavam na internet tentando desmascarar os inimigos, iam se dar mal porque não tinham o poder de Deus para bater de frente com eles. Claro que eu pensei que isso era uma mentira, porque veio da boca do inimigo, e simplesmente continuei mais firme ainda nas minhas convicções. Então quer dizer que o satanista está dizendo que eles temem os pentecostais. Isso é mentira. Só para poder sair da minha posição, aí que eu vou ficar mais firme ainda no que eu acredito. Isso foi em 2010, na primeira metade de 2010, foi no mês de maio ou junho, alguma coisa assim. Eu teria que ir olhando meu diário para ter certeza. Mas enfim, o curso de teologia ele foi o meu maior baque. Outra coisa que me abalou bastante também foi observar o testemunho dos irmãos,
que os irmãos que se identificavam como pentecostais, tanto pessoalmente quanto na internet, até mesmo os da igreja que eu achava que eram desobedientes e rebeldes, eram pessoas assim, com vida totalmente equilibrada, eram pessoas que sabiam das escrituras, eram pessoas que tinham uma vida em santidade e que não eram nem um pouco loucas e desequilibradas como eu pensava que a doutrina pentecostal era. Mas assim, o que me fez arrepender de verdade mesmo foi no fim de 2010, foi em novembro de 2010. Eu lembro que eu estava na padaria indo para a faculdade. Indo para a faculdade, eu estudava à tarde e eu tive uma visão dentro da visão, sério mesmo. Nessa visão, estava alguém conversando comigo e falando mais ou menos assim: "Ah, então você se arrependeu, né? Ótimo, muito bem. E confessar? Vai confessar quando, hein?" E assim, minha visão foi essa mesmo. Aí, na visão mesmo, uma visão dentro da visão. É muito complicado explicar isso, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas na visão, eu dei uma resposta para a pessoa da visão, que eu não tenho a menor ideia de quem era. Aí eu falei assim: eu já me arrependi e eu já mudei. Eu não preciso confessar, porque todos os pecados passados e presentes e futuros já foram perdoados. Então, se houve mudança, é porque Deus já operou na minha vida, eu não preciso fazer mais nada. E era assim que eu pensava na época. Porque nesse fim de ano aí, eu já tinha me dado conta que eu tinha errado em sair do propósito original, em sair da missão, de que a vontade de Deus para minha vida era mesmo o que eu tinha abandonado, o que eu tinha parado, mas eu simplesmente dizia: já que eu mudei, eu não preciso confessar. Nesse mesmo dia, no culto ou no dia posterior, isso assim, foi um período muito curto, veio um pastor de fora na igreja e ele pregou a seguinte mensagem, eu lembro com todas as letras, até hoje: você acha o que é tempo não apaga pecado, mudança não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão. Pecado tem nome, tem data, tem endereço e alguns têm até telefone. Você pode esconder dos outros, você pode esconder de si mesmo, mas de Deus ninguém esconde nada. E se você tem consciência que alguma coisa na sua vida saiu da vontade de Deus e você ainda não confessou, hoje é o dia de se render e se confessar e dizer para Deus onde você errou. Mesmo que você já se arrependeu, mesmo que você já mudou, mesmo que você não viva mais assim, mesmo que essa tenha sido uma fase da sua vida, mas Deus quer ouvir da sua boca uma confissão de que você errou e não quer mais seguir por aquele caminho. Ou seja, o pastor pregou exatamente a mesma coisa que eu vi na visão. E aí sim, eu fui lá pra frente e, totalmente humilhada, falei para Deus: Deus, o Senhor me fez mudar, mas eu confesso a Ti que eu errei. Errei porque quis seguir o caminho mais fácil, errei porque não quis viver mais uma vida de perseguição, errei porque não quis mais viver uma vida de incompreensão, errei porque neguei os dons que o Senhor me deu, errei porque neguei os talentos que o Senhor me deu, errei porque quis ser outra pessoa diferente da que o Senhor me criou para ser. Eu errei, eu me arrependo, eu já mudei, o Senhor sabe disso, mas eu estou diante de Ti para confessar que eu errei, para que o Senhor me dê a graça para nunca mais cair nesse erro novamente. Então, a partir do momento que eu fiz isso, caiu como que uma venda dos meus olhos, porque a única motivação de eu ter me tornado sensacionista não foi Bíblia, não foi opinião de ninguém, até porque nem a Bíblia nessa época eu lia direito. Foi simplesmente uma reação inconsciente de um erro que eu tinha tido no passado.
Então, a partir do momento que esse erro foi abandonado, foi confessado, não havia mais razão para ser cessacionista. Então, por causa disso também, né, eu admiti que eu estava errada nisso e abandonei essa doutrina. Enfim, a história é essa. Mas tem um outro ponto que ficou para trás que eu não saberia como encaixar. Quando eu estava estudando ainda no curso de teologia, quando nós tivemos aula sobre línguas estranhas, interpretação de línguas, e o nosso pastor, ele explicou o que é o dom de línguas para edificação pessoal, que é quando a gente vai orar alguma coisa e não há palavras em idioma conhecido para poder expressar. Então, o Espírito Santo ora por nós e sai em línguas estranhas ou em gemidos inexprimíveis. Quando eu ouvi essa interpretação, essa explicação, aí veio na hora uma iluminação na minha mente falando assim, mas isso já aconteceu comigo, eu já falei em línguas, por que eu não lembro de nada então? Veio isso na minha mente. Só que eu deixei pra lá, porque era alguma coisa que ia abalar a vidinha perfeita e o mundinho perfeito que eu tinha construído. Só que depois que eu confessei onde eu tinha errado, depois que eu abandonei o cessacionismo, e aí eu fui lembrar disso, aí eu entendi tudo o que aconteceu. Ainda no ano de 2008, depois do acidente, que eu falei que eu sabia que alguma coisa tinha saído dos trilhos, eu voltei a estudar sobre os assuntos, sobre escatologia, sobre conspiração, sobre operação do erro. Voltei a querer falar sobre esses assuntos, mas eu achava que eu estava errada. Eu queria, mas eu achava que eu estava errada. Então, eu fui orar a Deus e falei com Deus o seguinte. Eu queria falar para Deus o seguinte: Deus, eu sei que eu não devo mais me envolver nesses assuntos porque o Senhor me tirou deles. Mas eu quero me envolver nesses assuntos. Por favor, tira essa vontade de mim porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Eu ia orar isso. Mas quando eu ia abrir minha boca para pronunciar essa oração, simplesmente saiu em línguas estranhas. E aí eu fiquei louca. Eu fiquei doida. Achei que eu tinha ficado louca. Eu achei que eu tava ficando pirada. Foi a oração mais estranha da minha vida. E ainda veio na minha mente a seguinte frase: filha, ano passado, que seria 2007, e foi quando o Senhor mais me ensinou sobre esses assuntos, que foi quando tudo tinha acontecido e tal. Ano passado, você sempre questionou a mim por que teria que estudar e aprender sobre isso, se ninguém dava ideia e se não tinha resultado nenhum. Eu só digo o seguinte: abra a boca e fale, porque eu te capacito e eu me responsabilizo por aquilo que você falar, porque sou eu que estou te capacitando, sou eu que estou te chamando. Veio essa frase. E foi aí que eu fiquei mais confusa ainda. Eu vou orar exatamente para Deus tirar essa vontade de mim. Eu falo numa coisa que eu não entendi nada, a oração que eu queria fazer não sai, e ainda vem uma voz na minha cabeça para dizer que eu devo fazer exatamente aquilo que eu ia orar para não fazer. Não entendi nada. E depois disso ainda, na escola, me deu uma vontade de chorar do nada. Eu corri pro banheiro e fiquei chorando e falando assim: saudade, 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 saudade. E chorando. Eu não entendi nada. Eu falei assim: saudade, mas agora, saudade do quê? Se agora que eu tenho a vida perfeita. E eu ainda falei assim: eu não quero isso. Eu arrebentei foi o joelho, não foi a cabeça, não. E esqueci essa experiência, né? Só que eu percebi que depois disso, alguma coisa em mim tinha mudado.
eu comecei a perceber que veio uma capacitação diferente para poder falar, uma capacitação diferente para poder testemunhar. Deus me levou a orar por pessoas no meio da rua, a falar coisas para as pessoas no meio da rua. Coisas assim que eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando, mas era o que exatamente as pessoas precisavam ouvir. Eu cheguei a olhar para professores na escola, ia falar sobre a volta de Cristo, a exortar a santidade, a exortar que as pessoas voltassem para as igrejas. Enfim, alguma coisa mudou em mim. E disso eu gostava. Só que eu pensava que tinha sido um prêmio de consolação por ter passado o tempo todinho do acidente sem nenhuma murmuração. Hoje, não só depois de ter abandonado o cessacionismo, mas depois de estudar o que diz a doutrina pentecostal, que diz o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo, ou enchimento, é um revestimento de poder para quem já tem o Espírito Santo, mas é revestido por ele para testemunhar e para falar sobre as grandezas de Deus de igual para igual com as outras pessoas. Isso é o que diz a doutrina pentecostal, e mesmo muito tempo depois de ter abandonado o cessacionismo, eu não sabia sobre isso, porque a igreja ela não ensinava, doutrinava sobre isso, né? Tem pouco tempo que eles começaram a estudar exatamente, talvez porque viram que tinha muita gente se tornando cessacionista como eu tinha me tornado, né? Mas, enfim. E eu percebi que foi exatamente o que tinha acontecido comigo. Eu recebi essa capacitação sobrenatural que foi evidenciada pelo dom de falar em línguas estranhas. E assim, eu percebi que isso tinha acontecido, eu gostei desse resultado, mas eu pensava que era só um prêmio de consolação. Mas não, foi verdadeiramente revestimento de poder que eu tinha recebido naquela época. E assim, eu acho engraçado, tem até alguns pastores que comentam que o meu caso é um dos poucos de pessoas que diziam ser cessacionistas, mas que já tinham recebido o batismo, porque isso aconteceu comigo ainda no fim de 2008 e até o fim de 2010 eu me identificava como cessacionista, até porque, como eu falei, né, eu recebi a experiência, recebi o revestimento, mas eu não entendi, eu não aceitava e vivi em estado de negação até eu assumir meu erro, me arrepender dele, confessá-lo e voltar para o caminho. Enfim, eu sei que o vídeo ficou bem longo, mais longo do que os que eu costumo fazer, mas acho que falei o que deveria falar. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários ou pessoalmente para quem me conhece ou em privado. Estou à disposição para responder. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.